Essa plantinha que está na tela aí de vocês, na verdade, é um animal. Ele se chama Chondracanthus. Quando o descobriram, pensavam se tratar de um verme, pois ele não tinha nenhum tipo de estrutura complexa, nenhum tipo de sistema. Ou seja, parecia um tipo de vida primitiva que era possível até mesmo contestar se era um tipo de vida. Só que conforme foram fazendo uma pesquisa, conseguiram analisar a sua evolução biológica, tanto no seu desenvolvimento embrionário, como também conseguindo montar a sua árvore evolutiva. Quando essa criatura nasce, ela tem um sistema complexo nos seus primeiros dias. Ela tem um sistema digestivo e tudo. Só que o seu processo evolutivo foi encaminhando para capar esses seus sistemas, aproximar a sua estrutura a de um verme, pois ele conseguiu se adaptar na natureza parasitando outros seres. Com o tempo, a não utilização dessas estruturas complexas levaram ele a essa redução, a essa degeneração na sua estrutura física. Na realidade, o Chondracanthus era um crustáceo, ele ainda é um crustáceo, mas quando alcança a vida adulta, ele tem essa aparência de um verme. Ele degenerou-se no seu processo evolutivo. É isso que acontece na natureza quando nós paramos de utilizar um membro ou um órgão. Ele vai perdendo o sentido de existência e vai se atrofiando, vai se degenerando. Se isso acontece na vida biológica, o que acontece com as estruturas sociais quando nós vivemos de parasitismos? Quando a gente para de exercer certas características fundamentais para a nossa existência? Será que nós também perdemos, nós nos degeneramos, só que nas nossas estruturas morais, físicas e afins? Essa analogia aqui não é minha, é do Manuel Bonfim e está presente no livro América Latina, Males de Origem, que, fazendo um pequeno jabá, é o livro que nós estamos lendo no Clube do Livro, que é um benefício exclusivo de quem assina o clube de membros aqui do canal. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós nos reunimos em uma chamada e comentamos a leitura proposta do mês. Então, se você quiser participar, fica aí o convite. Nós temos um itinerário de leituras nacionalistas para a gente poder compreender melhor o Brasil. Mas agora não é o momento de jabá. Mas, por favor, já deixa o gostei, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Na transição do século XIX para o XX, nós tivemos uma grande dualidade. Correntes absolutamente pessimistas quanto ao futuro da sociedade brasileira e outras correntes muito ufanistas. Só que eu quero me focar aqui em um certo derrotismo que é muito presente até os dias de hoje e que requintam teorias assim que já estão muito datadas, que era a perspectiva de que o Brasil não ia dar certo, o Brasil estava fadado a ser um fracasso devido à composição genética do nosso país. Isso é, um país composto de indígenas, de negros, de uma raça branca degradada, de quinta categoria da Europa, e a mistura disso tudo não teria como, pelos elementos genéticos, isso aqui dar certo. Nós seríamos um povo fatalisticamente dado ao erro, uma população errante, uma população que não se apega ao trabalho fecundo, que não tem inventividade, que é incapaz devido a essa herança de povos já degradados. Manuel Bonfim, lá atrás, no começo do século XX, resolveu bater de frente com esses fatalismos, provando que isso não tinha muito sentido e que o principal problema da estrutura brasileira se concentrava no desprestígio do trabalho. Mas aqui há um fator ainda mais profundo, que é a mácula do escravismo na nossa sociedade. Todo o Estado clientelista, toda a herança patrimonialista, todo esse desprezo para o trabalho, a gente consegue definir da onde que vem e por que surgem essas características sociais teoricamente do nosso povo. Desde logo, no início do processo colonial, ainda no primeiro século, nós já recorremos à importação de mão de obra escrava, de escravos africanos, para dar proveito econômico às terras brasileiras devido à sua falta de riquezas facilmente extraíveis. Isso é, o trabalho fecundo, ele se colocou como um imperativo para a gente poder ter algum aproveitamento das terras tropicais. Só que faltava a mão de obra em Portugal. O indígena, ele precisava de um longo processo de catequização e de ensino do trabalho sistematizado, porque a sua cultura não tinha os mesmos marcos da noção de trabalho e de propriedade
que o português o tinha naquele momento do descobrimento. Sendo assim, a saída fácil encontrada foi a mão de obra escrava de um povo que já detinha noções de trabalho sistematizado, que era, na visão do português à época, disciplinado e afeito ao trabalho. Sendo assim, o mesmo português que tem inúmeras virtudes, uma engenhosidade, conseguir descobrir tantas terras novas, conseguir tantos feitos marítimos, ter uma história tão rica e colorida, é o mesmo que vai se atrofiar quando preso ao claustro da escravidão. A escravidão não é só um crime contra a humanidade, principalmente contra as populações bantus que aqui vieram, mas foi também uma autoagressão do português. Ele se degenerou nesse processo. Quando ele, assim como Chondracantos, foi e simplesmente encontrou um hospedeiro forte, vivaz, capaz de o sustentar, ele foi perdendo toda a sua engenhosidade, o seu brilho, as suas virtudes que o levaram à posição de um reino tão próspero, tão à polpa da história, tão na vanguarda da história mundial. Os impactos diretos de viver como um parasita, agora aqui em tecido social, é justamente a elite que nós herdamos. Uma elite que vê o trabalho duro como uma questão de castas baixas, um grande desprestígio de gente sem amparo, sem estrutura, verdadeiros coitados, miseráveis, e como fruto dessa arrogância só sabe viver de verbetes, de luxúrias, e não consegue construir nada verdadeiramente fecundo. E vão ser inúmeros os reflexos dessa característica, desde uma elite pedante, não criativa, incapaz do trabalho sistematizado. Então a gente vai herdar e vai se transmutar nas nossas instituições essa característica geral, nepotismo, a transmissão geracional desse parasitismo sobre a mão de obra, o clientelismo, você conseguir viver às custas do Estado que parasita realmente quem trabalha, o patrimonialismo, utilizando a coisa pública como uma coisa particular sua para os seus fins de parasitagem e, em última instância, e talvez uma das características mais danosas da nossa elite brasileira, que é o bacharelismo. A ideia de que você saber papagaiar aqueles que, de alguma forma, expressaram algum grau de altivez na Europa, na América do Norte, o fato de você imitar esses discursos faria você inteligente, quando na verdade você é incapaz de formular, ser inventivo de qualquer forma. Você é só um grande repetidor e camufla sua burrice nesse bacharelismo, acreditando, né, que sua formação como bacharel, as suas artes retóricas como doutor em direito, vai servir para camuflar a sua burrice estrutural, capaz de tapar o sol com a peneira, de mostrar que você é incapaz, que você é uma elite que precisa ser substituída. Nós temos ali uma foto do Vargas em destaque com a princesa Isabel ao fundo, porque eu acho que essas duas figuras são muito importantes para a gente poder avaliar os problemas estruturais que o Brasil tem e também formular saídas para a gente superar esses problemas. Então, se a gente for olhar o processo de abolição da escravatura, foi uma luta contra as principais elites do país. A gente pode qualificar esse debate de inúmeras formas, mas o que de fato operou e conseguiu transformar a abolição da escravatura em uma bandeira popular, em um movimento de massas, com a gente vendo multidões pela primeira vez na história do Brasil, naquelas proporções em centros urbanos, lutando por uma causa humanitária, era o discurso, a ótica cristã da libertação do cativeiro. Isso é, a principal força anti-escravista e diria até progressista em termos empíricos mesmo, de progresso humano e não no sentido político de progressismo ligando a outras pautas aí, mas no sentido assim, restrito ao termo mesmo de progresso humanitário. A principal força progressista na história do Brasil foi o catolicismo. E quando a gente olha o papel da Igreja Católica na abolição da escravatura, você vai pegar Isabel, uma ultramontana, a gente vai pegar um dos principais nomes, o Joaquim Nabuco também, indo até o Papa para solicitar o apoio de sua santidade para a causa abolicionista no Brasil. E você vai ver que esse apoio cristão, ele arrebata as massas para o discurso abolicionista e coloca a elite numa posição muito delicada para conseguir se pronunciar publicamente.
Ou seja, através da caridade, da piedade, da luta contra o despotismo e a liberdade para o mal, que até então estava em voga pelos escravistas, foi possível suprimir eles e extirpar o escravismo, pelo menos declarado, do debate público. Muito difícil era a vida de um barão de Cotegipe para defender a manutenção do cativeiro, mesmo que entre a elite, grande parte dela ainda queria a manutenção, uma abolição gradual, queria uma série de pautas para rever os seus interesses. Antes de prosseguirmos, com o contexto histórico, passarmos para a República Velha e depois para a Era Vargas, eu acho que também vale um comentário aqui a respeito da escravidão e do catolicismo. Como ela foi uma mácula mesmo entre certos setores do clero, que chegaram a ter escravos também, mas nós sempre tivemos uma pauta muito forte, por exemplo, nos jesuítas, lutando contra a escravidão dos nativos, e depois o discurso católico muito ligado ao abolicionismo, mas mais do que isso, eu diria que independente dos atores políticos que representavam o catolicismo no Brasil, estruturalmente falando, nós temos uma grande desvantagem em comparação com áreas que eram consideradas bárbaras da Europa. Se a gente pega o norte da Alemanha, os países nórdicos como um todo, e mesmo a Europa continental, em alguma medida, o que a gente vai reparar é que o grande feito de vantagem deles, que os ensinou a trabalhar, ensinou a ser inventivo, diferentemente da sociologia de Botequim, que vai falar da ética protestante, a visão de trabalho capitalista e afins, não foi isso que fez esses povos prósperos, que deu a mentalidade de trabalho desse povo. Tanto é que, se fosse assim, o que eram as corporações de ofício medievais? O que eram as guildas? O que era aquele profundo apego ao trabalho? O que eram esses mestres das guildas? Não faz sentido nenhum a lógica de a ética protestante é o que ensinou o europeu a trabalhar. O que ensinou o europeu a trabalhar foram os mosteiros. A vida em torno dos mosteiros, em todos os pontos da Europa, é onde você conseguiu ver o maior avanço econômico, a maior região onde você conseguia ver o trabalho livre, onde a servidão caía por terra, onde os ofícios que fugiam do mero pastoril ou da vida rural conseguiam, de fato, coagular. Ferreiros, artesãos, relojoeiros, sapateiros. É ali que o ofício era ensinado. Não só a questão técnica do ofício, mas a moral de trabalho, a espiritualidade em torno do trabalho. Conseguir encarar o trabalho não como um martírio, uma coisa terrível que a gente faz a contragosto para sobreviver, mas a expressão do trabalho como uma forma de vocação de vida. Isso é aquilo que a gente faz com gosto e faz inclusive para mostrar nosso amor a Deus, o nosso louvor a Deus. E é por isso que o trabalho alcançou um arauto de destaque, um orgulho tremendo. Um mestre de ofício era muito mais orgulhoso do seu trabalho do que um rei de um reino. O que consolidou essa ética de trabalho foram os mosteiros. Foram mais de 1000 anos de Igreja Católica ensinando esses bárbaros como que se construiu uma civilização, como era se doar ao próximo, como era de fato ter uma vocação de trabalho. No caso do Brasil, infelizmente a nossa história não propiciou um cenário parecido. Nós tivemos uma experiência muito limitada, mas fecunda, por exemplo, com os aldeamentos jesuítas. Nós tivemos ali os indígenas que conseguiram fazer obras assim incríveis, ou mesmo em Minas Gerais, a gente tem o caso do Aleijadinho, mas você vê que são surtos bem mais esporádicos pela limitação do espaço-tempo. Nós tivemos ali 250 anos de presença jesuíta no melhor dos cenários, e nesse período foi pegar um país que era nada, era uma massa amorfa, era mato, e começar a ensinar essas pessoas como se trabalhava. Ou seja, nós não tivemos um tempo de maturação civilizatória. A falta de mosteiros no Brasil é um dos principais impactos do porquê que a gente não consegue ter uma sistematização na visão do trabalho. Muita gente brinca, de alguns relatos históricos de que o senhor de engenho ia lá e tentou escravizar um indígena. Ele ensinava o trabalho, só que quando virava as costas o indígena estava dormindo. Evidentemente isso aí já retrata o cenário de parasitismo,
ou seja, a principal figura errada nessa história era o colonizador ali, era o cara que estava tentando escravizar o indígena, mas muita gente pega esses exemplos para falar como o indígena era inapto ao trabalho. Mas qualquer um seria inapto ao trabalho se não fosse explicado a ele, se não fosse educado a entender o valor do trabalho. E mais, se não houvesse meios de você colher o fruto do seu trabalho. É óbvio que você vai criar uma condição completamente deturpada, uma visão negativa a respeito do trabalho. E aí nós chegamos sim na República Velha, porque esse estímulo ao parasitismo, juntamente com a falta de uma educação nos mosteiros, o ensino de fato da ética de trabalho por parte da igreja, não ter esse tempo de maturação, criou não só uma falta de sentido para o trabalhador, como um total desincentivo a partir do momento em que as elites eram simplesmente parasitárias, menosprezava quem trabalhava não tinha o fruto do seu trabalho. Então, todas as consequências em torno disso é justamente a visão de que quem trabalha é um degradado, é assim um insalubre, é a casta mais baixa da sociedade. O inteligente é aquele que parasita o trabalho, é aquele que tem um tio, um pai que conseguiu um carguinho público para ele, é aquele que vive do ócio, mas que para justificar o seu parasitismo, ele vai recorrer ao bacharelismo, ele vai se tornar um doutor, um mestre dos cânones, ele vai ser um formado em direito, ele vai ser um homem das letras, vai saber falar um português muito requintado, mas não vai saber, apertar um parafuso, bater um martelo. Então vai ser um completo incapaz e que, por essa razão, vai sempre enxergar nas teorias, nos discursos, nas modas intelectuais um valor muito maior do que no esforço fecundo, no trabalho sistematizado. Então, os problemas do Brasil, no início daquela nossa intelectualidade quanto um país independente, você vai ver que eles vão estar sempre apontando questões teóricas. O problema é na raça, o problema é no clima, o problema é na forma como a educação está disposta, o problema é a indústria, como ela se comporta. O problema nunca está justamente na falta de um produtivismo, na falta de uma capacitação, tanto na educação quanto da mão de obra. O problema nunca é a formação cultural e educacional do elemento humano. Há sempre uma tentativa de buscar teorias, o Estado, a raça, é isso, aquilo, tudo para fugir do ponto fulcral. Porque você analisar os problemas da herança do parasitismo bate diretamente com a elite dirigente, que é fruto, filha direta, quando não ainda, um parasita. Ou seja, eles são fruto de toda essa estrutura que eles não podem desmontar. É por isso que a corrente sociológica que o Brasil consegue consolidar a partir de 30 tem essa cara nova, esse ar novo, porque é algo completamente desvinculado do que vinha antes, que buscava subterfúgios para analisar os problemas na formação da nossa sociedade, mas não um diagnóstico de problemas destrutivos, de tudo que a gente fez está errado, tudo que a gente fez é ruim. Não, era um diagnóstico consciente, porque nós ainda somos frutos dessa realidade. Então era uma visão que valorizava a mestiçagem, valorizava a cultura típica, valorizava a imagem do caboclo, alguém que mesmo iletrado, enfrentando as maiores dificuldades de subnutrição, ainda assim mostrava características de afinco ao trabalho, assim, mostravam características de força, virtudes morais, espirituais. Ou seja, esse tipo sobreviveu mesmo a todas essas mazelas. A gente conseguiu conciliar um diagnóstico dos nossos problemas de elite com a valorização do nosso povo, que numa situação adversa conseguiu garantir a preservação de um tipo muito altivo. Quando a gente chega na Revolução de 30, é porque nós já temos um cenário de trabalho que não conseguia mais suportar esse domínio do latifúndio tal como estava estabelecido. Nós já tínhamos um cenário urbano, uma industrialização em andamento, só que nós tínhamos um grande problema, que nós tínhamos massas, mas não tínhamos proletários. Nós tínhamos indústrias, mas não tínhamos industriais. Então, para nós, faltava burguesia, porque as indústrias eram estrangeiras. Para nós, faltava operário, porque esses operários é todo um bando de imigrantes. A nossa população vivia alienada.
nos quintões do país em condições de semi-escravidão na prática. Quando chega a Revolução de 30, você tem a perspectiva que é necessário construir um país, construir uma burguesia industrial, construir, por consequência, esta indústria nacional, para que então seja possível criar o operário, criar os trabalhadores do Brasil. E ter todo esse processo, como ele deveria ser construído em tempo real, permitiria também a formulação de um estamento político, um estamento burocrático que buscasse a conciliação de classes. Diferentemente do processo inglês, do alemão, ou que seja, que nós vimos uma grande tensão entre as classes operárias e patronais, era possível já avançar com uma legislação de trabalho que amenizasse esses conflitos e não jogasse o operário, as massas, no colo de ideologias extremas que trilhava por caminhos tão errados quanto a ditadura do capital. Tão mal quanto a ditadura do capital é a ditadura do proletariado. É uma violação igual de direitos naturais. Era fundamental essa política de conciliação de classes. E é impossível também não levar em consideração que, quando nós estamos falando de parasitismo, seja ele escravista ou seja ele especulador financeiro, não muda a característica central de que é uma pessoa vivendo à custa do serviço de outras. É alguém que vai perder todo o faro, todas as suas capacidades e habilidades não só de empreendedoras, de serviço manual, como também os seus atributos morais. O especulador, o escravagista, ele é essencialmente uma pessoa dessensibilizada, porque ele precisa se dessensibilizar, porque ele está literalmente tomando uma forma de subsistência que depende do arrancar o pão da mesa de um pai de família. O especulador, o cara que vive de renda, ele ativamente vive de subtrair as condições mínimas das famílias que compõem a sua nação. Ou seja, o parasitismo ele é um problema profundo que vai muito além das características que nós temos para empreendimento ou para trabalho no geral. Ela avilta, ela degenera a própria moral. Com esse prospecto, é interessante observar que, se nós estamos falando agora de uma conciliação das classes patronais e obreiras, se nós estamos falando de um combate ao rentismo, de toda forma de parasitismo, e, 5 décadas atrás a gente estava falando sobre combate ao escravismo formal, o governo Vargas e depois o Estado Novo adotou uma política de comunicação muito interessante que nós podemos ver através da simbologia. Como Vargas se dirigia à população, à nação, aos trabalhadores do Brasil. Era uma afronta completa ao que se tinha estabelecido, de que quem trabalhava era o otário, quem trabalhava era o rejeito, quem trabalhava era a casta baixa. Agora não, quem trabalha é quem sustenta o Brasil. Quem é cidadão do Brasil? Quem trabalha. Quem não trabalha não está em condição de se dizer brasileiro. Ou seja, houve um giro em 180 para a valorização do trabalho pela primeira vez na história do país, pois até então ele só era encarado como o ofício das castas mais baixas da sociedade. Juntamente com essa forma de comunicação, a promulgação de cada lei trabalhista, nós tínhamos na mídia, nos órgãos oficiais, paralelos com a Lei Áurea. Uma visão de que, beleza, a Lei Áurea deu liberdade aos brasileiros, mas faltou a compensação. E aqui não é uma crítica para Isabel nem ninguém, né? Tem inúmeras razões do porquê que esse processo não se o fez, porque não foi uma revolução, né? Foi um processo dentro do Estado de Direito, o que foi um problema, no caso. As leis trabalhistas eram uma continuação da Lei Áurea. Eles estavam fazendo compensações que deixaram de ser feitas lá em 1888. A Lei Áurea era a redenção, no caso as leis trabalhistas, era uma continuação da redenção vista na Lei Áurea. O processo de negação da escravidão e do combate à estrutura escravista na sociedade brasileira. Quando a gente tem
leis de combate à usura, nós temos regulação do trabalho, estabelecimento de direitos mínimos do trabalhador. Isso tudo é uma forma estrutural de combater o escravismo. O símbolo das leis trabalhistas é o projeto maior da antinação que se tinha de então, que era a vida do especulário, a vida do parasita, a vida do escravismo. Quando nós entramos no Estado Novo e nós falamos sobre corporativismo, e se você é novo aqui no canal, tem vídeos exclusivos aqui no canal só para explicar como funciona esse modelo, até porque eu não posso esmiuçar aqui nesse vídeo, então recomendo que você veja aqui nos cards. O que se observava é que, mesmo criando uma burguesia nacional, iniciando um processo de internalização do comércio, surgindo uma burguesia nacional, faltava a organização do trabalho. Mais do que direitos, como os trabalhadores podem atuar ativamente na formulação do seu ambiente de trabalho, como eles se tornam parte dessa instância social que é o trabalho, que é o seu meio de subsistência. No fim do dia, todos estão interessados no bem da produção. Só que nós temos, por essa carga do escravismo, um grande empecilho ao corporativismo, que é tornar um bem público, um bem de interesse de todos, porque a subsistência de todos depende da produção. No escravismo, nós temos aquele que manda e aquele que é dono. E aquele que é dono tem uma preferência muito clara pelo jeitinho, do compadrio, nepotismo, patrimonialismo. Ele tem a tara, o gosto unicamente pelo lucro, independente das condições daqueles que ajudam na produção, daqueles que são seus dependentes, daqueles que são seus empregados, daqueles que são seus colaboradores. Quando nós vimos as nossas relações de trabalho se formarem, a gente via arroxo salarial. Tem um problema aqui, tem um prejuízo, então quem paga é a classe trabalhadora. Uma grande resistência em aceitar as leis trabalhistas, mesmo diante de revoluções comunistas estourando no país, como em 1935. Ou seja, a classe burguesa do Brasil, nascente, ela era fruto do café, que era fruto do escravismo. Ela tinha esses males psíquicos e tiveram resistência ao combate dessa estrutura escravista que nós tínhamos. É a famigerada frase do Vargas tentando fazer essa gente se tornar gente. Pô, tô tentando salvar esses burgueses idiotas do comunismo, mas eles não entendem que a conciliação de classes é não só o melhor para todos, como salva eles de cair na tirania oposta. Quando o diagnóstico que nós tivemos ali de organização do corporativismo era de que faltava tudo. Faltava burguesia, faltava indústria, faltava operário. E essa burguesia nascente não queria se submeter à organização do Estado. A gente tem um debate bem feio no Diário do Comércio entre o Evaldo Lodge, que era um dos principais industriais do Brasil, e o Oliveira Viana, que era secretário do Ministério do Trabalho. Ele que estava responsável por delinear a estrutura corporativa do Brasil. E o Estado Novo é sabotado pelos próprios industriais que ele pariu. Esses industriais brasileiros, eles surgiram, lógico, tem os dotes de engenho, virtudes empreendedoras e afins, mas foi graças ao levante de infraestrutura por parte do Estado, foi graças ao protecionismo, foi toda uma política interligada para que essa indústria pudesse nascer. Não existe indústria pelo engenho individual, não existe o super-homem que vai levantar tudo o que precisa sozinho. Nós chegamos a um nível de complexidade humana na sociedade moderna que, para a economia nascer, a economia moderna, industrial principalmente, ela precisa do Estado como esse órgão, tanto construtor como organizador. Só que na hora de ter que bater nos seus interesses, de ter que ceder à classe trabalhadora a condições mínimas, às vezes afetar o seu lucro superavitário, aí começam resistências intransponíveis. E aí é interessante, o mesmo Viana que teve esse confronto, ele analisando os problemas do Brasil muito antes da experiência dele no Ministério do Trabalho, que era a análise dele sobre os vácuos associativos. Então a gente tem essa dificuldade tremenda dos trabalhadores conseguirem se coordenar de maneira funcional nos sindicatos, dos patrões conseguirem se organizar e ceder, ter o mínimo de civilidade também com as condições do trabalhador. A gente tem todos esses problemas de organização institucional por uma falta de ou desorganização da classe trabalhadora ou de resistência extrema a qualquer forma de
solidariedade nacional para a formulação de políticas públicas por parte das classes patronais devido a um problema anterior, novamente muito ligado ao escravismo, que é a herança do latifúndio. Isso é, nós fomos populações que ocupamos um vasto território com pouca gente. Consequentemente, poucas pessoas eram donas de vastas quantidades de terra. E as relações dentro desses latifúndios era de patriarcalismo mais vil possível. Era escravidão, era eu mando, você obedece, e um latifúndio não interferia nos interesses do outro. De tal forma, a colonização do território era difícil que mesmo a coroa portuguesa não conseguia, de fato, se impor perante esses latifúndios. Nós criamos verdadeiros tiranos privados no Brasil, no nosso processo de ocupação do território. É uma consequência, é um efeito rebote de sermos uma nação continental, né? Essa estrutura latifundiária impôs a escravidão, e a escravidão impôs o regime social que nós vivemos hoje ainda. E principalmente, o Oliveira Viana sentiu isso na pele, ali no Estado Novo. De uma extrema insubordinação, um extremo individualismo, um extremo egoísmo, incapaz de criar estruturas associativas que seria assim, de fundamental interesse da produção econômica. Então veja que mesmo entre as classes patronais, o interesse não era na prosperidade econômica, era no ganho individual. Se o ganho individual pudesse ser potencializado, mesmo que à custa da prosperidade geral da economia, eles adotavam a política de ganho individual. Ou seja, era um pensamento antirracional em termos econômicos, né? Essa burguesia nacional, em um contexto de guerra e afins, triunfou. O corporativismo do Estado Novo ficou a ver navios, não foi de fato implementado. O desenho das corporações por classe não seguiu à frente. As classes patronais se juntaram em diversos setores diferentes, basicamente para conter a organização do trabalho nas classes operárias, para que eles mesmos não tivessem formas de reivindicar seus interesses básicos, uma divisão justa na organização do trabalho. O que a gente tira de lição de todo esse processo, que eu não vou nem chegar nos dias de hoje, porque basicamente nos dias de hoje a gente foi tendo uma corrupção cada vez maior dos órgãos associativos, da Fiesp, dos sindicatos, das centrais sindicais, até a abolição e o atomismo do próprio trabalho. Hoje em dia a gente nem consegue falar de trabalho porque o trabalhador sumiu. O trabalhador se tornou autônomo. Então a gente está literalmente vivendo na selva. A gente não tem mais seguridade nenhuma. A gente basicamente voltou para o começo do século XX, só que em vez de a gente agora ser esmagado por um coronel local, a gente é esmagado por uma multinacional estrangeira. Pode ser uma multinacional representada aí numa automotiva, ou pode ser no Uber que o seja, no iFood que o seja. É isso. Só mudou o caráter da dominação e o tipo de escravismo, mas as relações é a mesma. E depende, essencialmente, da não organização da classe trabalhadora e nem da organização racional da economia, pelo bem da produção. Novamente, a dinâmica de trabalho que se estabeleceu no Brasil é de superlucros para as classes patronais, de interesse mesquinho e individual, só que dessa vez esse interesse mesquinho individual sequer é nacional mais, né? É remessa de lucro para fora, a gente não é detentor mais da riqueza que compõe o PIB brasileiro. Se a gente quiser contornar isso, com base no que a gente consegue observar na experiência histórica, o que tem que ser o nacionalismo do século XXI? Uma continuação desse abolicionismo profundamente cristão. Eu até deixei passar esse aspecto, né, mas o grosso da elite que assessorou Vargas, principalmente no Estado Novo, por exemplo, no Ministério do Trabalho, era composto de católicos fervorosos, sabe? Você vai pegar a comissão que elaborou a CLT, você vai ver que a esmagadora maioria ali do conselho era de católicos atuantes. Isso é, nós precisamos estruturar aquilo que nos faltou, que era uma lógica, uma mentalidade de trabalho o máximo possível próximo de um mosteiro, que a gente possa ensinar ética de trabalho de verdade, e não essas baboseiras de ética protestante, ou seja, a gente ensinar aquilo que nós não tivemos. Nós precisamos de um Estado que combata essa herança escravista, nós precisamos de uma instrução monástica aqui. Traduzindo, a gente precisa de um Estado firme no organizar da produção, ou seja, que precisa de um
planejamento, que precisa de um horizonte de como que as nossas forças econômicas devem se organizar. E aqui eu não estou falando de planejamento no sentido de que nós temos que crescer tanto do PIB ao ano daqui 50 anos. Não é sobre isso. É sobre como dispor os setores da economia, como eles se interligam, como é feita as convenções de classe, como que é acertada as condições de trabalho, como que é feito o escoamento da produção, como se interligam os três ramos da economia. Isso é a questão central no corporativismo que foi rejeitado lá no Estado Novo pelo individualismo escravocrata das classes patronais. Isso tem que voltar à discussão. Não sobre como planejar a economia em termos comunistas, mas como organizar a economia e as forças produtivas. Uma forma de verticalização do trabalho, para que a gente possa ter uma sociedade funcional. Eu volto também a Oliveira Viana. A gente precisa de uma educação solidarista. A gente só vai conseguir ter essas instâncias associativas, patronais e operárias, essa ajuda mútua na sociedade, quando a gente conseguir colocar um senso de solidariedade na própria população. Enquanto a gente não tiver uma educação, principalmente primária, que gire em torno de servir ao próximo, de amor ao próximo, de sacrifício pelo bem comum e não pelo bem privado, de desmonte dessa mentalidade de malandro, dessa mentalidade escravista, essa mentalidade que compactou muito bem com as estruturas capitalistas, vai ser muito difícil a gente pensar que a gente vai conseguir estruturar uma cooperativa, que a gente vai conseguir estruturar uma corporação de ofício. Vai ser impossível. Então, enquanto a gente não tiver um Estado que passe a organizar as forças produtivas e, em um plano de educação, tem um projeto profundo de estimular o solidarismo, ou seja, essa vocação do sacrifício para a coletividade, o sacrifício do interesse particular pela prosperidade da comunidade, da coletividade nacional, vai ser difícil de pensar num desenvolvimento real no país. Enfim, esse vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas eu diria que esse é o mote central do canal. Um nacionalismo anti-escravista e profundamente católico. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.